Glória a Jesus, bendito seja para sempre a pessoa bendita de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, quantos estão felizes e podem dar glória a Deus bem forte? Estamos de igual modo felizes, pois estamos diante da presença do Eterno, Todo-Poderoso Deus. Feliz, pois estamos na casa do Senhor, casa de oração, neste santuário, neste recinto sagrado. Feliz, pois estamos com o mesmo sentimento, com a mesma alegria, com a mesma paz, com o mesmo propósito, a mesma finalidade, nesta tarde tão maravilhosa, que é adorar a Deus na beleza de sua santidade, adorar a Ele em espírito e em verdade, externar toda a gratidão por estar proporcionando a nós este momento tão sublime, que estamos na festividade deste lindo vocal dos Gideões da Fé. Gideões da Fé. Glória a Deus. Parabenizo cada componente, que as mãos do Eterno permaneçam estendidas, proporcionando sempre inúmeras bênçãos e abençoando a cada dia os lábios para que possam entoar belos hinos de louvor e adoração ao seu santo nome. Louva a Deus pela vida do nosso amigo, nosso irmão, pastor coordenador desta área, pastor Israel Lucas. Deus tem agraciado a ele em estar à frente desta tão conceituada área, esta igreja, que nós também o amamos de coração. Nascemos aqui, glória a Deus. Não foi poucas as vezes que dormimos aqui, em cima deste púlpito aqui, num tapete como este. É o local que a gente dormir aqui. Quantas vezes não levantamos pelas madrugadas para orar, buscar a presença de Deus, e Deus assim nos alegrava aqui, nos renovava, né? Grupo de jovens, a gente combinava, quem acordasse primeiro no horário combinado, acordavam, despertavam um ao outro para orar. Às vezes as irmãs chegavam para orar na consagração e estavam aqui dormindo, mas ouvindo tudo. Irmã não estava dormindo, viu, irmã Maria José, irmã Domingas, estava aqui ouvindo as irmãs orando, buscando a Deus. E estes momentos maravilhosos, creio eu, que nos fez chegar até aqui. E aqui estamos servindo a Deus com alegria, e queremos agradecer de coração ao pastor, à igreja, à coordenação dos Gideões, por nos estar confiando a nós este momento para trazer a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida dos Gideões ali da área 10, estes homens de fibra, homens valentes, que não medem esforços para estar fazendo a obra de Deus, bem como o demais que está presente. Alegria em conhecer o pastor que ministrou ontem, é esse nome mesmo, né? Glória a Deus, prazer conhecê-lo. Creio eu que Deus o abençoou de forma poderosa na ministração ontem e vai operar também hoje à noite. E creio que nesta tarde Deus está presente no santuário. Deus está aqui e é bom estar na presença de Deus. É o melhor lugar para nós estar, é na presença de Deus. Vale mais um dia na presença dele do que 1000 em outro lugar. Então nós estamos no melhor lugar, é na presença dele. A gente se sente seguro, a gente se sente protegido, guardado, e a alegria de Deus é contagiante nesta tarde em nosso meio. Glória a Deus. Temos um tema da festividade, homens chamados, moldados. Irmão Sérgio está atento, glória a Deus, professor Sérgio aí, aleluia, moldados por Deus. Abra a vossa Bíblia neste momento no livro do profeta Isaías,
Jeremias, melhor dizendo, lembrando do profeta messiânico. Aí vamos para o profeta aqui chamado, visto como profeta chorão, derramava muitas lágrimas, pedindo a Deus a restauração do povo. Jeremias capítulo 18, versículo 1, e nós vamos até o versículo de número 6. Glória a Deus. Identifique aí na sua Bíblia esta referência. Nós não estamos totalmente recuperados ainda de uma forte gripe, contudo estamos aqui para honrar o convite e nos alegrar com os irmãos na presença do Senhor. Jeremias 18, 1. Quem encontrou, podem dizer amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E ele era obediente, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Jesus. Querida igreja de Cristo, povo que vai morar no céu, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Estamos diante desta palavra poderosa, palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz. Nós conhecemos um corinho, um hino, e creio que todos, se não uma boa parte, já cantaram este corinho. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Glória a Deus. É lindo esta letra. Quebra, Senhor, a minha vida, faz um vaso novo. Mas se nós pararmos para refletir um pouquinho, o processo de quebrar o vaso, o processo de amassar o barro novamente para fazer um vaso novo. E a gente canta: Senhor, quebra a minha vida para fazer um vaso novo. Mas o processo de quebrar, irmãos, o processo de amassar é dolorido. Glória a Deus. Não é fácil, não é? Mas vale a pena suportar o processo, não é? Vale a pena suportar o processo de quebrar, de amassar, porque se tornará um vaso novo. Glória a Deus. Meus irmãos queridos gideões, igreja de Cristo aqui presente, o vaso na casa do oleiro, o vaso na casa de Deus,
o vaso usado por Deus, o vaso útil na casa do Senhor, o vaso usado para honra e não desonra, um vaso limpo, um vaso bonito, mas principalmente o melhor, um vaso que esteja cheio da presença de Deus, cheio de Deus. Este é o vaso que agrada ao Senhor, o vaso que se coloca na disposição de estar cheio da presença de Deus. Oh, glória a Jesus. Você pode olhar para o teu irmão e dizer: tu és vaso nas mãos de Deus, tu é vaso, tu é vaso, tu é vaso, aleluia. És escolhidos do Senhor para ser vaso de honra na casa de Deus. Oh, glória a Jesus. É privilégio ou não é? Estar na casa de Deus, ser considerado vaso e ser usado pelo Senhor. E é bom quando este vaso reconhece a pequenez. Aleluia. Alguém já dizia que o servo, ele não é grande se ele é simplesmente servo. E o servo só é grande quando ele reconhece a sua pequenez. E quando alguém realmente é um vaso que se coloca na disposição de Deus, é porque ele reconhece que tudo que alcançou, tudo que adquiriu, tudo que recebeu, não é resultado dos seus próprios méritos, das suas forças ou do seu conhecimento, mas é resultado da grande bondade e misericórdia de Deus, que é grande para com as nossas vidas. É por isso que o salmista dizia: Senhor, que a tua bondade e a tua misericórdia venha nos acompanhar todos os dias de minha vida. O profeta Jeremias foi um homem escolhido por Deus antes mesmo de nascer, antes mesmo de a mãe deste profeta dar à luz. Deus já havia chamado, já havia escolhido para ser profeta. Eu começo então a entender que o projeto de Deus na minha vida, que o projeto de Deus na tua vida, não começou a partir do dia que você nasceu. O projeto de Deus na tua vida começou antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você vir ao mundo, o projeto de Deus estava traçado para a tua vida. Portanto, você é projeto de Deus. Se você é projeto de Deus, não saia do projeto, permaneça no projeto de Deus, porque este projeto foi traçado por Deus. Mas pastor, por que alguns fracassam? Por que alguns caem na trajetória? Se era projeto de Deus para a vida dele permanecer, eles caem, desistem porque saem do projeto. Mas enquanto você estiver dentro do projeto, você vai permanecer de pé, porque a mão de Deus te sustenta, a mão de Deus te fortalece, a mão de Deus te conduz. Permaneça dentro do projeto de Deus. E o que Deus deseja para mim e para você, meus amados, a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus para minha vida e para a tua vida é que nós estejamos no centro da sua vontade, guiado, conduzido, direcionado pelo teu santo e glorioso Espírito. Portanto, esteja na dependência de Deus, debaixo da mão do Todo-Poderoso, porque você é vaso escolhido por Deus. Este homem, o profeta Jeremias, foi escolhido por Deus. Olha, Jeremias,
Antes de você nascer, eu já te conhecia. Eu já sabia do teu nome, glória a Deus. O projeto já estava traçado. Lhe dei por profeta diante das nações. Aonde eu te enviar, irás. E tudo que eu mandar falar, falarás. Aleluia. E este profeta Jeremias nos mostra como é maravilhoso obedecer à voz de Deus, como é maravilhoso permanecer direcionado por Deus, ainda que tenhamos que pagar um preço, mas é melhor estar na presença dEle. Aleluia! Ainda que seja necessário pagar um alto preço, mas sofrer com Cristo é melhor do que estar lá no mundo lá fora. Oh, glória a Jesus! Porque nós temos a convicção e a certeza que quando nós nos colocamos diante da presença dEle, na direção de Deus, guiados por Ele, ainda que venham as lutas, dificuldades, mas o Deus Todo-Poderoso estar conosco na caminhada, na trajetória, venha o que vier, o servo de Deus vai marchando, vai saltando, conquistando vitória, levantando a bandeira da vitória e glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem serve este Deus, levante a mão nesta tarde, levante a tua mão e adore este Deus que te ama, este Deus que te escolheu, este Deus que te chamou, este Deus que tem cuidado de ti até aqui, Ele tem te ajudado. Oh, glória a Jesus. Sofrer com Ele, como diz o hino, é melhor do que errar. Sofrer com Ele é melhor do que abandonar. Esteja na dependência de Deus, descanse na soberania de Deus. Assim como Deus conhecia Jeremias, Ele te conhece também. Assim como Deus conhecia Jeremias, Ele também te conhece. Você pode não ser conhecido na terra, mas você, meus irmãos, é conhecido no céu. Pode não ser famoso na terra, mas é conhecido no céu. O Deus que te chamou te conhece. Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe das tuas limitações. O Deus que te chamou, Ele sabe da tua trajetória. O Deus que te chamou, Ele te conhece por dentro e por fora. Aleluia. Glória a Jesus. E você é um vaso que está na casa do oleiro, que está na casa de Deus. Você chegou até aqui porque a mão de Deus te sustentou, porque a mão de Deus te sustenta, te fortalece e te mantém de pé. Glória a Jesus. O profeta Jeremias profetizou durante um período de 40 anos, exercendo o seu ministério profético, e as suas mensagens foi rejeitada por muitos, às vezes por sua própria família, pelos seus vizinhos, até mesmo por alguns sacerdotes, pelos 5 últimos reis de Judá, e também foi rejeitada por toda a nação. Imagine, ele anunciando, exercendo a sua atividade profética, e o povo não recebendo, o povo rejeitando, o povo não acreditando. Mas o profeta sabia que o que Deus havia dito para ele, ele estava proferindo para o povo. Glória a Deus. E os irmãos sabem qual a função do profeta: receber de Deus e anunciar para o povo. Diferente dos sacerdotes que ouviam o povo e levava para Deus,
o profeta recebia de Deus e entregava para o povo. E o profeta deveria proferir e entregar a palavra para o povo exatamente como Deus estava falando. Ele não poderia e nem pode, nem retirar e nem acrescentar. É necessário anunciar e pregar a palavra como ela é, porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que molda. Deus molda cada homem e cada mulher através da sua palavra. Oh, glória a Jesus. E a palavra está aqui, está pertinho de ti, está na tua boca, está no teu coração. A palavra está aqui para moldar a nossa vida. Oh, glória a Jesus. Quem ama a palavra, quem ama a palavra, levante a tua mão e adora este Deus da palavra. Jesus é a própria palavra que nos molda, que nos santifica, que nos transforma, que nos converte, que nos faz mais crente. É a palavra. Oh, glória a Jesus. O Deus da palavra está aqui no santuário nesta tarde e está falando aos nossos corações, nos moldando neste momento. Glória a Deus. Até parece que nós estamos vivenciando dias semelhantes aos dias do profeta Jeremias. Afinal, as pessoas, muitos, têm rejeitado a palavra, não têm valorizado a palavra, muitos têm desprezado a palavra, não estão dando o valor que tem a palavra do Senhor. Você prega sobre o amor de Deus, você prega sobre a cura divina, você prega sobre a volta de Jesus, mas as pessoas perderam o temor pela palavra de Deus. Mas nesta tarde, assim como no dia do profeta Jeremias, muitos não davam valor à palavra, mas estava o profeta que amava a palavra, que valorizava a palavra, que obedeceu a palavra, obedeceu o chamado de Deus. Nesta tarde eu posso louvar a Deus, porque aqui ainda existe um povo, aqui ainda existe Gideões que ama a palavra, que valoriza a palavra, que abraça a palavra, que vive a palavra, que pratica a palavra, que respira a palavra, que ama a palavra, que se alimenta da palavra, e a palavra é doce como mel. Esta palavra, oh, glória a Jesus. Aonde estão os homens de Deus que estão valorizando a palavra nesta tarde? Onde estão os homens de Deus que amam esta palavra? Levante a tua mão aos céus nesta noite e glorifica o Deus do céu, porque o Deus do céu nos alcançou com a sua palavra. Oh, glória a Jesus. Mas porque nós amamos a palavra? Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela permanece fiel e digna de toda aceitação. Porque entendemos que a palavra, ela permanece viva, ela permanece eficaz, ela permanece mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que chega ao ponto de penetrar na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Nós amamos a palavra porque entendemos que esta palavra, ela é útil para ensinar, é útil para corrigir, é útil para exortar, é útil para conduzir o homem em justiça. Nós amamos esta palavra porque entendemos que esta palavra ainda é lâmpada para os nossos pés, ainda é luz para o nosso caminho, porque nós entendemos que esta palavra mudou a nossa vida. Glória a Jesus. E nós vamos hoje, nesta tarde,
Meus irmãos, aprender algumas lições de Deus para a vida de Jeremias, para a vida da nação de Judá, que também servirá para as nossas vidas. A primeira ordem de Deus para Jeremias no capítulo 18 e versículo 2: disse o Senhor: levanta-te. Oh, glória a Deus, levanta-te. A gente ouve essas expressões de Deus falando a outros profetas: levanta-te e eu falarei contigo. Agora ele fala para Jeremias: levanta-te. Glória a Deus. Esta expressão, meus irmãos, levanta-te, nos dá a ideia de posicionamento, de sair da posição atual que se encontra e se posicionar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu posso ir mais além e dizer: levanta-te, sai da posição que está atualmente e te coloca na posição que Deus deseja para a tua vida. Levanta-te e faz a obra. Levanta-te e age. Levanta-te, tome uma posição. Não aceite a maneira que está. Você pode proclamar, você pode profetizar, você pode declarar, ainda que as circunstâncias, ainda que os ventos são contrários, toma um posicionamento. Levanta-te e fala como Paulo, dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Levanta-te, filho do homem, e eu farei ouvir as minhas palavras. Meus irmãos, quantas vezes nós nos abatemos devido às lutas, devido às circunstâncias adversas, ficamos abatidos, às vezes angustiados por algum problema, pelas circunstâncias, pelos ventos contrários, por sempre ouvir o não, e com isso ficamos paralisados, esperando o que vai acontecer, esperando o que vai ocorrer, e esquecemos às vezes de tomar uma posição, um posicionamento, de nos levantarmos e tomar uma atitude. Glória a Deus. Então hoje, nesta tarde, a palavra de Deus para nossas vidas é: levanta-te, ergue os teus olhos, levante a cabeça, tome um posicionamento, pois Ele conta com você para uma grande obra. Entenda nesta tarde que as lutas que causam dor, que nos machucam, afinal nós somos seres humanos, mas temos que tomar uma decisão, um posicionamento. Não podemos ficar prostrado diante da dor. Levanta-te e tome uma atitude. A gente olha na Bíblia Sagrada, alguém chegou e disse para o rei Josafá: está vindo contra ti uma grande multidão, um grande exército muito grande. Então o rei Josafá tomou uma atitude, convocou toda a congregação, convocou as mulheres, as crianças, convocou os homens, e foram se consagrar e buscar a presença de Deus. Foram apresentar ao Senhor. Tomou uma atitude, um posicionamento, se levantou e foi buscar a presença de Deus. Meus irmãos, e a resposta de Deus foi imediata para o povo. Deus mandou então dizer: vai e diz ao rei Josafá:
que nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é vossa, senão de Deus. Deus dará vitória ao seu povo. A vitória está chegando, a conquista está chegando, porque eles tomaram uma decisão, se levantou para conquistar a vitória. Não sei como você chegou aqui nesta tarde, mas a palavra, a ordem primeira de Deus para ti nesta tarde é: levanta-te, busca a presença dEle, levanta-te, busca a presença do Senhor, levanta-te, tome uma atitude, declare, profetiza, que a vitória é certa, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Jesus. Os espias foram olhar a terra e viram que realmente a terra era boa, era agradável. Mas 2 dos 10 voltaram, colocando dificuldades. A terra é boa, mas como vamos conquistar? Lá tem pessoas de guerras, é difícil a gente chegar até lá. O povo começou a desanimar, mas 2 deles se levantaram, não aceitaram aquela situação. Disse: não, que é isso? Deus nos prometeu a terra é boa. Se Ele prometeu entregar em nossas mãos, nós vamos lá e vamos conquistar. Glória a Deus. Foi quando o ânimo novamente voltou ao povo, e eles foram e conquistaram a terra. Eles circularam, meus irmãos, também Jericó por 7 dias, e no 7º dia rodearam 7 vezes. E a ordem de Deus toca as buzinas, gritam, e diz a palavra de Deus que aquelas muralhas que pareciam, meus irmãos, ser impossível de alguém romper, elas entraram de chão adentro, e o povo passou e conquistou a cidade, e o nome de Deus foi glorificado. Então a ordem de Deus é: levanta-te. Qual é a muralha que está na tua frente? Qual é a dificuldade que está na tua frente? Quais são os desafios que você está observando e que parece ser impossível? Levanta-te e continue marchando. Levanta-te, continue buscando. Levanta-te, continue confiando em Deus, porque o Deus que você serve é Deus do impossível. Ele pode fazer o milagre necessário na tua vida. Você pode chegar do outro lado, você pode alcançar, você pode conquistar, você pode romper, você pode alcançar as bênçãos de Deus para a tua vida. Então te levanta. Foi a ordem de Deus. Mas a gente vê Deus também falando: agora desce, levanta-te e desce a casa do oleiro. Aqui, meus irmãos, vemos um paradoxo aqui neste momento. Deus manda se levantar e depois manda descer. O levantar, nós vimos que fala de posicionamento. Já o descer fala de humilhação. E o que diz a Bíblia? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Deus o exaltará. Paulo falando aos Filipenses: tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, se tornando a forma de homem, de servo, é isso, se entregando para morrer até morte de cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente.
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que um dia todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus. Deus manda o profeta agora descer à casa do oleiro. Fala de humilhação, humilha, pois, diante do Senhor. Isto fala de relacionamento com Deus. Isto fala de intimidade com Deus. Isto fala de comunhão com Deus. Precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, na oração, no jejum, na palavra, na intercessão, buscando sempre ao Senhor. O profeta Isaías capítulo 55 versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Relacionamento com Deus, comunhão com Deus. O nosso relacionamento com Deus é como que uma escada, mas em vez de você subir, você tem que descer. A cada degrau que você vai descendo, você vai aumentando a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Deus, e o nível do seu relacionamento com Deus só vai aumentando quando você desce à casa do oleiro. Pois existem coisas que Deus se revela para nós mediante a nossa intimidade com Ele, intimidade com o Pai, não é? Intimidade com Deus. Os momentos que você tem com o Senhor lá na tua casa, lá na tua residência, não importa o horário, mas o horário que você reserva para estar a sós com Deus, pois Deus sempre procurou um relacionamento com o homem. A Bíblia diz que no virar do dia, à tardinha, Deus ia lá falar com Adão, conversava com Adão, Adão conversava com Deus, relacionamento, intimidade com Deus. Ainda hoje Deus procura ter um relacionamento com o homem, mas tem muito homem virando as costas para Deus, tem muito homem abandonando a fé, tem muito homem que não está dando a importância de manter comunhão com Deus. Mas nesta tarde, aqui estão os gideões que se preocupam em ter comunhão com Deus, que se preocupam em ter intimidade com Deus, conversar com Deus e ouvir a voz de Deus, que é mansa e suave, que fala ao nosso coração. Quem deseja ouvir a voz de Deus aí, é Deus que fala através da sua palavra. Deus está falando contigo nesta tarde. Ele deseja que você e eu tenhamos mais intimidade com Ele. Tenhamos intimidade com Deus. Desce a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo um vaso. Eu vejo aqui que Deus não dá o endereço para Jeremias, somente diz: vai, desce a casa do oleiro. Como quando chamou também Abraão: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei, eu lhe darei o lugar, o endereço. Mas com Jeremias não deu o endereço. No Novo Testamento, quando chama o discípulo Ananias: vai à rua direita, na casa de um homem chamado Judas, lá está Saulo de Tarso lhe aguardando. O endereço é aquele, ora por ele, ele é para mim um vaso escolhido. A gente vê agora, meus irmãos, que com Jeremias foi diferente. Deus não deu o endereço, mas por quê? Jeremias foi chamado, escolhido, antes mesmo de nascer. E aqueles que são escolhidos para ser profeta de Deus, eles sabem realmente o endereço da casa do oleiro. O nosso endereço não é lá fora,
na roda dos escarnecedores. O nosso endereço não é no caminho dos pecadores. O nosso endereço é na presença de Deus. Olha o Salmo 1: ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois nós entendemos que nós somos moldados pela palavra de Deus. O endereço, nós sabemos, está na presença do Deus Todo-Poderoso. Desce a casa do oleiro. Jeremias, o profeta, obediente, ouviu a voz de Deus. Depois de ouvir o direcionamento de Deus, desceu à casa do oleiro. E quando ele desce, ele observa que estava o oleiro fazendo agora um vaso, estava trabalhando. E eu vejo que quando ele chega lá, o oleiro não começou a trabalhar quando Jeremias chegou. Pelo contrário, quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando. Qual a lição que nós aprendemos nesta tarde? É que ainda que você não veja e não perceba, mas o oleiro Jesus está trabalhando todo dia em favor da tua vida. Trabalhando todo dia em prol da tua vida. Ainda que as circunstâncias da vida lhe impeça de ver o trabalhar de Deus, não quer dizer que Deus está de braços cruzados. Ainda que você não perceba, mas Deus está trabalhando em favor da tua casa. Deus está trabalhando em favor da tua família. Deus está trabalhando em favor da tua vida. Então nesta noite, levanta-te, desce à casa do oleiro e contempla Deus trabalhando na tua vida. Contempla Deus trabalhando na tua casa. Contempla Deus trabalhando em favor dos teus. Deus continua trabalhando. Se você chegou até aqui é porque Ele trabalha em teu favor. Ele te guia, Ele te capacita, Ele te guarda, Ele te conduz. Deus está trabalhando na tua vida. Mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. Para a gente concluir, e alguém pode imaginar, o oleiro não teve o cuidado necessário. Quebrou o vaso nas mãos. Mas o texto diz: não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o próprio vaso que se quebrou na mão do oleiro. E quando um vaso quebra, é porque ainda tem raízes dentro do barro. Quando o vaso quebra, trinca na mão do oleiro, é porque ainda tem pedras dentro do barro. Para fazer o vaso, tem que retirar todas as raízes do barro. Para fazer o vaso, tem que tirar toda a pedra da massa, porque senão o vaso vai trincar. E o que eu aprendo nesta tarde, meus irmãos, que muitas das vezes em nossa vida ainda tem algumas raízes, ainda tem algumas pedrinhas que precisa ser retirada da nossa vida, para que o vaso não venha se trincar e quebrar. Mas se quebrar na mão do oleiro, ele tem o poder de amassar e fazer um vaso novo novamente. Oh, glória a Jesus! Quem deseja ser vaso novo aí, quem deseja ser vaso novo aí, te coloca de pé glorificando o nome de Jesus nesta noite. Mas eu quero dizer mais para você: é melhor você ser quebrado na mão do oleiro do que você ser quebrado lá no mundo. É melhor você ser quebrado na mão do oleiro do que ser quebrado na mão do inimigo. Porque quando alguém se quebra lá no mundo, o mundo rejeita, o mundo exclui, o mundo joga fora.
Quando alguém se quebra na mão do inimigo, o inimigo rejeita, joga fora, não dá mais nenhum valor. Mas quando alguém se quebra na mão do oleiro, ele não joga fora não, ele não exclui não, ele pega os cacos que ninguém dava mais valor, ele amassa novamente e faz um vaso novo, para a honra, para a glória e o louvor do seu santo nome. Quem quer estar na mão do oleiro? Quem quer estar na mão do oleiro? Levante aí nesta noite, nesta tarde, glorifique o nome do Rei Jesus. Vamos adorar. Salatiel, pega aí o microfone, vamos adorar a Deus. O oleiro está aqui, o oleiro está aqui. Se porventura tem raízes de amargura, se porventura tem algumas pedrinhas, algumas coisas que precisam ser retiradas, nesta tarde, Jesus vai retirar. O oleiro vai retirar, o oleiro vai retirar, vai amassar o barro novamente e vai fazer um vaso novo. O processo parece ser dolorido, mas é melhor estar na mão do oleiro Jesus. Ele vai moldar, ele vai moldar. E quando o vaso está na mão do oleiro, o vaso não toma decisão própria. Não é o vaso que diz a aparência que quer ser, é o oleiro que determina, é o oleiro que manda, é o oleiro que abençoa, é o oleiro que coloca, é o oleiro que tira, é o oleiro que está no comando de tudo. Levante a tua mão e adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Oh, e não há ferrolho, adore Ele. nem portas O oleiro está aqui nesta tarde. que se fechem diante glória a da sua luz. Não há doença, O vaso não tem vontade própria, é o oleiro que determina tudo. se pé diante de nós, e a tempestade Adore Ele nesta tarde. na voz daquele que tudo criou. A sua palavra, Sua palavra ela volta, ela santifica, ela transforma. Esta palavra, para os que nele oh, glória a Jesus. O oleiro está aqui para te renovar. O oleiro está aqui para te encher, para fazer você vaso de honra na sua casa. Você vaso, você vaso, você vaso, você vaso. Deixa Deus te usar como vaso. nem portas que se fechem diante Levante a mão e da adore a sua Deus. voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade Ela se acalma, se acalma. se acalma. Oh, Espírito de vida, Espírito da verdade, deixa este vaso encher até transbordar nesta tarde, em nome de Jesus. Para os que nele creem, Oh, glória a Jesus. é tudo para o que nele crê. É tudo para o que nele crê. Levante a tua mão nesta noite, peça a Deus para te encher, para te renovar. Você é um vaso escolhido de Deus, Ele tem projeto na tua vida, Ele deseja te usar. Abra o teu coração nesta tarde e receba unção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é escolhido do Deus Todo-Poderoso.